Esse aqui é um slide do começo do próximo curso e fim do curso anterior, porque eu fiz o grego 1 e grego 2, né, lá na Redeemer. Então, no começo do grego 2, a gente começou um Google Docs, a gente colocou então o schedule do nosso curso, dizendo aí o que cada semana ia trazer. E isso ajudou, apesar de que a gente não pôde seguir exatamente à risca tudo que foi dito aqui. Então, para dar uma noção do que a gente fez, só mostrar para vocês aqui. A gente começou então na semana 1 esse alfabeto em sua devida ordem. Então a gente estava usando o Biblingo, que é um software muito bom de aprendizado, como se fosse um Duolingo, só que para grego antigo. E a gente estava então usando os decks de revisão e é como se fosse também um Anki, não sei se vocês usam o Anki, mas são esses cartões digitais de memória. E aqui são as palavras que a gente aprendeu semana após semana. Então teve uma semana que a gente aprendeu anthropos e foi até Petinon, ou Petinon. Depois a gente então na semana 2 começou a ver um pouco sobre nomes e como colocar os acentos, como colocar os diacríticos. Na quarta-feira a gente foi então para morfologia e sintaxe, falamos um pouquinho da semântica dos nominativos e dos acusativos, depois passamos pela sintaxe semântica dos artigos, então aí a gente já começa classes gramaticais de forma mais robusta, então a gente começou aí com os substantivos e os artigos, falando então de masculino, feminino, neutro, as diferenças entre os casos nominativo e acusativo, a gente vai ver tudo isso aqui, mas só para vocês terem noção de quando que a gente cobriu cada coisa. E aqui a gente tem uma lista de como que estava seguindo as listas de vocabulário. Na semana 3 a gente entrou na primeira e segunda pessoa, morfologia e sintaxe. Depois a gente foi falar de pronomes no singular, sempre escolhendo apenas dois casos, o nominativo e o acusativo. A gente entrou no genitivo e no dativo depois. Vamos então para a sintaxe da preposição pros. A gente foi também falar um pouco dos substantivos nos casos distintos, não só agora em nominativo e acusativo, mas nos outros casos. E aí começamos a falar de regras de acentuação do circunflexo. Isso é uma coisa na qual não vou focar muito aqui. Eu acho que ela é de importância terciária, quaternária, realmente não é das coisas mais importantes para se aprender quando você está começando, na minha opinião, questões de acentuação, principalmente se a gente não vai escrever em grego. Então, na sexta-feira a gente falou um pouco dos proclíticos e tudo mais, enfim. Tudo isso é mais para introduzir, depois já não usar mais. É só para dizer, olha, existem regras de acentuação, tá aqui essas regras. E se algum dia você precisar disso, seja para, sei lá, crítica textual ou para composição, aí sim, aí a gente volta nela. Se não, é só uma apresentação mesmo. Depois, morfologia semântica do dativo e genitivo. Como eu falei, a gente começou com o nominativo e o acusativo e depois a gente introduziu o dativo e genitivo. Vamos então para semânticas do in e and. No caso aí eu acho, né, que seria o an, a preposição an e a conjunção que ou kai, como alguns dizem. E aí entramos em verbos. Começamos com o presente na terceira pessoa. E depois seguimos aí na sexta semana para a morfologia do acusativo. E a gente introduziu outras preposições. Então, como você vê, o Biblingo ele vai de pouquinho em pouquinho jogando novas categorias gramaticais. Ele não é como várias gramáticas que cobrem toda uma grande classe gramatical e depois vão para outra classe. Não, ele vai jogando pedacinhos seletivos, principalmente começando pelos pedacinhos que fazem mais sentido, aquilo que é mais regular. E é por isso que eu gosto do Biblingo. Eu gosto da estratégia de essa gradação de dificuldade do material que eles introduzem. Já pela semana 7 a gente falou de pronomes no nominativo e acusativo. E depois então falamos da segunda pessoa plural e da primeira plural do verbo no presente.
Passamos então para o verbo de ligação como emi. E lá pela semana 9 a gente começou a falar das declensions, dessas inflexões de fim da primeira e da segunda variação. Morfologia dos pronomes. E lá pela semana 10 a gente falou da função do ativo, passivo e da voz média. Então, vozes ativas, passivas e médias só foram introduzidos depois aí da semana 10. É interessante, diferente de muitas outras gramáticas. Então lá, vamos dizer, da semana 11, a gente começou a falar de preposições, uma preposição bem importante, a preposição eis. E falamos então do verbo médio passivo. Então, começando a ficar um pouquinho mais complexo, começar a definir vozes médio passivas. E falar de declensions também. E aí, basicamente, as categorias fundamentais já foram introduzidas, a gente só vai complexificando a coisa, adicionando certas categorias, certas exceções. Vamos dizer, vamos dar uma pulada para a semana 14, e aí a gente já começou a falar de raízes de palavras, né, roots and stems, de inflexões. Depois a gente falou um pouco mais dos verbos terminados em mi, como didomir, paradidomir e tudo mais, que são diferentes do padrão mais comum de verbos terminados com o ômega, né, como luo. Falamos então da semântica do epi e terminamos na semana. Deixa eu ver aqui, semana 14. São 14 semanas por quadrimestre lá no Canadá. É bem estranho como eles dividem. Mas só para vocês verem que a gente não foi assim muito longe e focamos mais em solidificar aquilo que a gente já tinha aprendido e adicionar uma outra coisa mais complexa. Diferente de outros cursos que tentam fazer um apanhado de toda a gramática e acaba, digamos assim, passando muito rápido por tudo, né? E a gente vai ficando até meio preocupado do tanto de informação que a gente está recebendo. Então, gosto do método Biblingo. Aqui, se você olhar no aplicativo deles, a gente só foi até as lições 10.4 e lá para a lição 11 e tudo mais, a gente já trataria de outras coisas mais complexas, mas é assim que funcionou aí o nosso calendário do Redeemer nessa época. Deixa eu voltar aqui para onde a gente está. Pronto, então disso tudo a gente conseguiu derivar uma lista de vocábulos. Que não é isso com que eu cliquei. Cadê? A lista de vocábulos ficou em outro lugar. Aqui. Também fizemos paradigmas. Eu vou deixar esses paradigmas de lado e vamos. E a lista de vocábulos a gente viu ali também na coluna do meio daquele chart, daquela tabela da Redeemer, então eu não vou mexer com eles porque também já foi feito, já está tudo na tela. Uma última coisa que a gente viu foram esses guias gramaticais. O Biblingo não deixa a gente na mão, né? Ele vai apresentar muita coisa de forma indutiva, mas a gente, depois se quiser, né, opcionalmente, a gente baixa a gramática deles, que é uma gramática ainda que estava sendo formada, estava sendo escrita, então ela vai ter um pouco de atividade depois, ela vai ter alguns updates depois, mas mesmo assim ela ainda estava muito bem casada com as aulas que eles estavam dando. Então, por exemplo, se você pega a primeira lição, você vai aprender informações gerais sobre o caso e gênero no grego. E eles vão falar então do sistema do caso, vão falar do sistema de gênero e vão dar uma lista, e uma lista que marca no verde, por exemplo, as palavras que foram introduzidas na parte 1 das lições, e depois no laranja na parte 2 das lições, o azul na parte 3 e o amarelo na parte 4. E aí, com esse códigozinho de cores, eles colocam a lista em ordem alfabética. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui, antropos e pos.
Me enganei, não por ordem alfabética, mas provavelmente por ordem de ocorrência, de frequência. Porque senão não teria por que eles fazerem esse color coding aqui. Enfim, eles vão falar também de fonologia depois, vão falar das marcas de respiração do artigo, e aí eles usam uns gráficos assim, bem particulares deles, para marcar dicas de como traduzir determinadas coisas sem usar o inglês ou o português, para você começar a pensar mesmo em grego. Enfim, é um material bem legal, bem completo e vale a pena conferir depois quando você tiver com tempo. Ah, aqui, a lista de vocabulário, ela estava nesse link menorzinho aqui. É que todo o vocabulário que você tinha até o fim do curso. Ó, deixa eu ver aqui quantas palavras. Ó, nesse arquivo tem, caramba, 1112 palavras. E aí a frequência delas, tradução. Então, posso deixar aqui nos links também. São os vocabulários mais usados, não só para a leitura do Novo Testamento, mas os que a gente mais vai encontrar nesse curso deles. E o legal é que a seleção que eles fazem desses vocabulários é com base em facilidade de dedução, né? O que é mais regular. Então eles ensinam aquilo que é mais regular, o que faz mais sentido primeiro, que é o forte deles aí no Biblingual. Então, bem legal começar o semestre com essa revisão aí.